Não é preciso ser muito inteligente, nem mesmo ter formação teológica, para perceber que todas as instituições religiosas da atualidade passam por uma grave crise. As crises são muitas, mas eu me refiro a uma em específico: a crise da própria compreensão de quem é Deus e como Ele espera que o ser humano vá até Ele. A crise do conceito de o que é religião, o que é relacionar-se com Deus. E essa crise apresenta alguns sintomas. Eu listei 3. O primeiro sintoma dessa crise é a rejeição da Bíblia como verdade absoluta. Segundo sintoma, rejeição do tipo tradicional de culto, em que o crente canta sobre Deus, fala sobre Deus e lê sobre Deus. O terceiro sintoma desta crise é a busca por um tipo de religião diferente, uma religião sensitiva, ou seja, uma religião que se sente, que se experimenta com os sentidos. E da mesma forma que uma doença não vem sem causa, existe também uma causa para os sintomas dessa crise. E a causa precisa para estes sintomas é que entrou em nosso arraial, foi abraçado por nossas crenças uma ideologia, uma corrente filosófica chamada existencialismo. E o nosso tema hoje é justamente entender o que é existencialismo, como ele chegou até nós, quais os perigos que ele nos apresenta e o que nós devemos fazer sobre isso. Começo contando uma história. Quando eu era uma criança, lá no início da década de 90, o pastor Alejandro Bulhon já tinha passado o auge de suas pregações. Ele se tornou um evangelista muito famoso, porém no início da década de 90 ele já estava diminuindo a carreira. Porém, ele diminuía suas pregações, mas surgiam muitas pessoas que queriam adotar o seu estilo, queriam pregar como o pastor Bulhon pregava. E o bulhonismo, ou seja, a forma de se expressar característica do pastor Bulhon, que foi explorada tanto pela igreja por cerca de 20 anos, ela tem uma estrutura bem precisa. A mensagem sempre tem 2 partes muito bem demarcadas. A mensagem começa com uma história de crise. É o sujeito que está envolto no alcoolismo, no vício das drogas, ele passou por uma situação de adultério, a sua família está se esfacelando, ele perdeu o emprego, não tem mais como se sustentar. Crise. E o passo seguinte da pregação é como esta crise foi superada. E a crise sempre é superada por um encontro íntimo com Jesus Cristo, e daí é feita a conclusão: Jesus Cristo é a solução para todos os problemas, não se demore para se entregar a Ele. E essas 2 partes, tanto a crise quanto a solução da crise, são detalhadamente exploradas pelo pregador. E o efeito desse estilo de prédica é uma tensão emocional, porque as histórias são sempre emocionantes, são sempre chocantes, e nós ficamos assim, meio que muito curiosos. Será que a pessoa vai conseguir superar a crise? Será que a família vai ser reestruturada? Será que o vício vai ser superado? E, em consequência, ao fim da história, a história é muito bonita, muito tocante. Os ouvintes, então, são envoltos em lágrima, em contrição, porque aquela história de crise superada lhes falou muito ao coração. Por que eu comecei falando de quando eu era criança? Porque eu sempre tive um comportamento muito peculiar diante desse estilo de pregação. Eu simplesmente não conseguia chorar. Eu não conseguia me emocionar. Eu não sentia aquele
toque do Espírito Santo que me impelia a ir até o altar e atender o apelo. E na minha mente infantil, eu pensava, puxa vida, como meu coração é duro. A religião não é para mim, já não tem mais esperança porque eu nunca me sinto tocado, eu não choro, eu não me emociono com as outras pessoas. A religião não é para mim. Sabe, ao ouvir essa história infantil, alguns reduzirão a discussão ao seguinte termo: ora, isso é uma questão de personalidade? Algumas pessoas são mais emotivas que as outras, algumas são mais sérias e as outras são mais expansivas. Tudo bem, isso é verdade, mas não explica tudo. Em verdade, o que acontecia ali na minha tenra mente infantil era o conflito entre dois princípios diferentes, diversos, princípios em conflito: o essencialismo racionalista e o existencialismo, duas correntes filosóficas que são opostas. Vamos entender o que é cada uma. O que é o essencialismo racionalista? Ele pode ser expresso da seguinte maneira: o pensamento essencialista racionalista. Todas as coisas têm uma essência, uma natureza imutável e perene que pode ser conhecida pelo emprego da razão. Este conceito tem duas partes. A primeira parte diz: todas as coisas têm uma essência. E a segunda parte diz que essa essência pode ser conhecida pelo emprego da razão. Vamos dar dois exemplos para compreender cada uma das partes deste conceito. O que significa dizer que todas as coisas têm uma essência? Se você for consultar qualquer livro de filosofia, qualquer manual, você verá que o livro vai dar este exemplo. Sócrates é humano. Sócrates vive em Atenas. Sócrates não pode não ser humano, mas pode se mudar de Atenas. Isso significa que morar em Atenas é uma característica circunstancial, ao passo que ser um ser humano é uma característica essencial de que ele não pode abrir mão. Este exemplo estará em todos os cursos de filosofia. Então, o que nós entendemos com base nesse simples exemplo? Existe uma essência no ser humano da qual ele não pode abrir mão. Experiências ou sentimentos não alteram sua essência como um ser humano. Ah, mas às vezes eu me sinto um cachorro. Não importa, continua sendo um ser humano, pois esse é um traço da essência da pessoa que ela não pode abdicar. É isso que diz o pensamento essencialista. Mas agora vamos prosseguir, porque existe uma segunda parte no conceito que diz que essa essência do ser humano, ela pode ser conhecida se o ser humano empregar a sua razão em conhecê-la. Veja essa foto aqui. Já fez essa brincadeira quando era criança? Você pega um copo, coloca um lápis ou uma caneta e você olha pela borda do copo, olha, o lápis quebrou, daí você tira, não, o lápis está inteiro. Já fizeram isso? Pergunta: o lápis está ou não quebrado? Mas vocês estão vendo ele inteiro? Sim ou não? É nesse ponto que nós vamos tocar. Os seus olhos te mostram que o lápis está quebrado. Mas quando você emprega o raciocínio, a razão, você... Opa, na sexta série eu estudei lá física ótica e tinha um fenômeno chamado refração, e daí o lápis, ele parece que está quebrado, mas ele não está. Então, o que isso nos ensina? Que os sentidos afastam o observador da verdade ou da essência das coisas. Mas se eu quero descobrir a verdade ou a essência, basta que eu use meu raciocínio. Então vamos voltar ao conceito. Todas as coisas têm uma essência, já captamos isso, e essa essência pode ser conhecida pelo emprego da razão. Isso significa o pensamento essencialista racionalista. Mas agora vamos para o outro lado. O que vem a ser existencialismo? Da mesma forma, se você abrir qualquer manual de filosofia, você encontrará esta frase: a existência precede e governa
a essência. Esta é a frase principal desta corrente chamada existencialismo. Mas essa frase nos parece um tanto enigmática num primeiro momento. O que significa dizer que a existência precede e governa a essência. O filósofo Jean-Paul Sartre, que é considerado um dos grandes desenvolvedores do existencialismo, no ano de 1946 ele proferiu uma palestra e o objetivo da palestra dele era justamente explicar para as pessoas o que era essa nova corrente filosófica, o existencialismo. E então, na sua palestra que foi transcrita, ele explica da seguinte forma: que significa então que a existência precede a essência? E ele explica: significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível é porque primeiramente é nada, só depois será, e será tal como a si próprio se fizer. Portanto, qual é a essência do pensamento existencialista? O homem é uma tábula rasa, o homem é um quadro em branco, não existe absolutamente nada pré-determinado para ele, não existe nada que diga que você deve ser de uma forma e não de outra. Você é o grande árbitro e senhor da sua existência e construí-la-á da maneira que melhor lhe parecer construí-la. Isso que diz o existencialismo. Vamos dar um exemplo atual e bem claro para que compreendamos o que diz isso. Ideologia de gênero. Não é interessante? Esse é o assunto do debate no momento. O que diz a ideologia de gênero? Ela diz assim: não quer dizer que se você nasceu com um corpo masculino, você precisa ser masculino. Por quê? O homem, primeiramente, é nada. E só depois será, e será tal como a si próprio se fizer. A sua constituição fisiológica não determina o seu destino, porque você é o senhor e árbitro da sua vida e poderá construir-se a si mesmo como bem lhe parecer. Compreendido o que é existencialismo? Agora, no pensamento existencialista, se não existe absolutamente nada pré-determinado como eu devo ser, como eu devo viver, o que eu devo ou não fazer, e se isso vai ser escolhido por mim conforme bem me parecer, é muito razoável que, para eu escolher qual o melhor caminho, eu tenha que me debruçar sobre os meus sentimentos. Porque se diante de mim eu posso escolher todos os caminhos, é óbvio que eu vou pensar, olha, com que eu me sinto bem? O que tem mais a ver com a minha personalidade? O que me traz mais prazer? O que me traz mais alegria? Qual é o caminho que me proporcionará melhores sensações? Portanto, o existencialismo está construído com base nas sensações, nos sentimentos, nas emoções que o sujeito se dobrará sobre para examinar qual o caminho lhe parece mais apropriado. E é por isso que é muito comum também encontrarmos nos manuais a afirmação de que o existencialismo é um tipo de subjetivismo. E agora nós temos que compreender muito bem este conceito. O que significa dizer que algo é subjetivo e o que significa dizer que algo é objetivo? O que é subjetivismo? O que é subjetividade? Vamos aqui construir uma tabela. Quando eu digo que algo é objetivo, eu estou falando sobre um objeto, algo exterior a mim. Quando eu estou falando que algo é subjetivo, eu estou falando de um sujeito, eu estou falando da minha interioridade. Quando eu estou falando de algo objetivo, eu estou falando de fatos que são igualmente percebidos por todas as pessoas. Quando eu falo que algo é subjetivo, eu estou tratando de opiniões e sensações particulares. Então vamos dar alguns exemplos bastante acessíveis. Veja a frase: a bandeira do Brasil é verde e amarela. Isto é um fato, sim ou não? Sim.
Isso não depende da minha opinião para ser dessa forma, simplesmente é. Agora eu posso dizer também, a bandeira do Brasil é feia. O que é isso? É uma opinião. Você pode achar bonita, outra pessoa pode achar feia. Isso tem a ver com a interioridade, com as sensações, com a interpretação dela. O céu está com nuvens escuras, vai chover. Esse é um prognóstico baseado, olha, sempre que o céu fica escuro, na maioria das vezes chove, então é razoável supor que o céu vai chover. Isso é uma coisa externa ao sujeito, todas as pessoas pensam assim. Agora, eu posso me expressar de outra forma, eu posso dizer, nuvens escuras me deixam triste. Isso é objetivo ou subjetivo? Subjetivo, porque tem a ver com a percepção, as sensações do sujeito. O filho pródigo pediu a herança em antecipação. Isto é fato. Alguns dizem assim, o filho pródigo foi grosseiro e deseducado. Isso é sua interpretação sobre um fato. Isso é a sua sensação sobre o fato. Portanto, o existencialismo, ele está nessa coluna. O existencialista, ele precisa se debruçar sobre as suas emoções para descobrir quem ele é. O existencialismo gira em torno desta intimidade, desta interioridade, dessas sensações e dessas emoções. Agora vejam, irmãos, é muito comum que nas heresias, nas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, é muito comum que a igreja pegue algo que foi desenvolvido pelo mundo e adapte para si. O que é curioso no existencialismo é que não foi assim. A corrente filosófica chamada existencialismo, ela nasce da teologia. Como assim? Como começa o existencialismo? A maioria das pessoas associam existencialismo a Jean-Paul Sartre, que nós acabamos de ver nos slides anteriores. Mas o existencialismo surgiu com este cavalheiro, Søren Kierkegaard, um rapaz dinamarquês que estudou teologia numa faculdade luterana para tornar-se pastor luterano, assim como seu pai. Ele não seguiu esta carreira, mas ele foi um teólogo amplamente divulgado, com uma teologia considerada academicamente muito aprofundada e muito recomendada nos círculos acadêmicos. E Søren Kierkegaard, ele se incomodava com a maneira que era a religião de sua época. Ele se incomodava com como as pessoas viviam a religião. Ele dizia assim, sabe, as pessoas do nosso tempo estão reduzindo Deus a um conceito teórico. Elas escrevem sobre Deus e a religião para nesse ponto. E é muito interessante um exemplo que Kierkegaard usa. Ele diz o seguinte, imagine um biólogo e este biólogo está no seu laboratório estudando a fisiologia de um cachorro. O cachorro morreu, ele foi aberto e o biólogo está ali dissecando as partes, ele pega um órgão e veja, esse órgão se conecta com outro órgão, que está conectado com o coração, e ele vai ali fazendo suas anotações, e essas anotações se tornam depois um livro de biologia sobre cachorro. E daí, Kierkegaard compara essa experiência a de uma criancinha que tem o seu cãozinho de estimação e brinca e joga a bolinha e ele corre e ele pergunta, o que é mais vivo e real para você? A redução do cachorro a um esquema biológico ou a relação humana e afetiva entre a criança e o seu animalzinho de estimação? Óbvio, a resposta é óbvia, a cena mais bonita é a do cachorro brincando com a criancinha. E Kierkegaard vai aplicar esse mesmo raciocínio à religião. Quando eu pego Deus e o reduzo a um conceito abstrato a ponto de poder ser descrito num livro, eu constituo a religião uma antivida, porque a vida é relacional. A vida é sensível, ou seja, a vida é percebida pelos sentidos. E o que Kierkegaard vai propor? Rejeito a religião racional, rejeito a religião intelectual e teórica que reduz Deus a um objeto da razão. Eu quero uma religião que eu possa experimentar com os meus sentidos e não uma religião meramente intelectual. Pergunto aos irmãos, Kierkegaard está certo
meio certo e meio errado, ou totalmente errado? O que vocês acham? Faz sentido que a religião não possa ser meramente intelectual? Sim, faz. Veja esse texto. Muitos adotam uma religião intelectual com aparência de piedade, mas seu coração não está purificado. Seja esta nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Caminho a Cristo, página 23. Da mesma forma que Kierkegaard rejeitava uma religião intelectual, nos escritos inspirados também vemos essa rejeição. Mais um texto sobre o assunto. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 37. Muitos que professam ser cristãos não fazem mais do que apenas crer na palavra de Deus. Não a estudam fervorosamente, mas desperdiçam precioso tempo na leitura de romances. Mera compreensão intelectual da palavra de Deus não será suficiente para influenciar os hábitos da vida, pois a vida é regulada pelas condições do coração. Depois de os professores da escola sabatina terem ensinado as lições da revelação externa, apenas iniciaram seu trabalho e não devem cessar os esforços antes de obter evidências de que os preceitos do céu não só foram aceitos pelo entendimento do aluno, mas gravados no coração. Então, Ellen White também é contra essa religião que é meramente intelectual. Eu entendo que é trindade, conceitos abstratos, compreendi, eu entendo que é justificação pela fé, justiça da lei, eu compreendi. Mas a minha vida não muda. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço trabalho missionário. Fora com a religião intelectual. A religião deve ter uma experiência. E o que nós encontramos nos escritos de Ellen White acerca do que é experiência com Deus? É justamente essas coisas que eu citei. Experiência é orar, ler a Bíblia, interceder por alguém, fazer um trabalho social, fazer um trabalho missionário, etc, etc. Experiência é lutar com Deus como Jacó lutou, se ajoelhar e falar: Deus, a gula é meu problema, por favor, Senhor, me livra disso, pois eu não consigo ver uma paçoquinha e minhas entranhas já se remexem e eu perco o controle. Ter experiência com Deus é falar: Senhor, eu sou viciado em pornografia, minha vida é controlada por isso, por favor, me dá libertação. Esse é o sentido de Ellen White, falar de experiência com Deus em contraste com uma religião meramente intelectual. Agora, esse também é um ponto muito forte do existencialismo. E aqui nós precisamos distinguir as coisas. O existencialista vai dizer: a experiência é a tônica da religião. Não existe religião sem experiência sensitiva. Mas o que significa experiência no existencialismo? Para compreender isso, nós vamos ver uma distinção que os existencialistas fazem acerca da existência humana em 3 estágios. Kierkegaard dizia que o ser humano pode viver em 3 estágios. O primeiro estágio da existência é o estágio estético. Nesse estágio, o homem é motivado pelo prazer, e sendo motivado pelo prazer, ele é guiado pelos desejos e as inclinações do ser humano. O ser humano é guiado por suas inclinações e seus desejos. Então digamos que eu cobice esse celular e, como eu sou guiado pelas minhas inclinações, eu simplesmente o roubo, tomo pela força, porque o que me importa é satisfazer o meu prazer e a minha cobiça. Mas Kierkegaard dirá: é possível que a existência do ser humano esteja um pouco mais evoluída e ele então passe a agir pelo medo da censura, da penalidade, da repreensão. E nesse estágio o ser humano toma consciência das imposições sociais como limitadoras da satisfação irrestrita dos seus desejos. Opa, se eu roubar eu posso ser preso, eu tenho medo da censura, medo da punição, portanto não roubarei, porque não quero ser punido. Mas Kierkegaard dirá: a maioria das pessoas vive no estágio ético. E se você vive no estágio ético, você não consegue ter relação com Deus. Para encontrar a Deus, é necessário passar
para o estado religioso, pois no estado religioso se age por amor. E posteriormente nós vamos ver mais detalhadamente em que consiste esse amor. E qual é a descrição do estado religioso? Me permitam aqui ler integralmente, porque esse texto aqui está repleto de expressões técnicas dos próprios autores existencialistas. Estágio religioso é o encontro entre a subjetividade e o absoluto. Não pode ser alcançado por nenhuma certeza ou justificação racional, mas sim pelo salto da fé, em que o indivíduo escolhe posicionar sua subjetividade perante o absoluto, em um encontro solitário com Deus. Então, para Kierkegaard, qual é o ideal do ser humano religioso? A sua subjetividade, a sua intimidade é exposta para com Deus e ele vive ali um encontro íntimo, um encontro que eletriza todo o seu ser. O estágio religioso, ele tem como o seu principal elemento este conceito, o salto da fé. Preste atenção, está um pouco técnico, um pouco profundo, mas nós já vamos fazer a aplicação disso na prática. O que vem a ser o salto da fé? E os existencialistas dão a seguinte descrição. O salto da fé é o ato pelo qual se passa do estágio ético para o estado religioso. Então ele está fazendo referência a essa tabela. A maior parte dos seres humanos vive aqui, mas para Kierkegaard, a vida ideal está aqui no estágio religioso. Então como se passa do estágio ético para o estágio religioso? Ele dirá, pelo salto da fé. Nessa passagem o indivíduo não conta com nenhuma certeza, objetividade ou segurança, o que gera angústia. E exatamente por fazer algo incerto, incompreensível, exerce fé. Se entendesse a vontade de Deus de forma objetiva e racional, não haveria fé. Então percebem qual é este conceito que Kierkegaard está desenvolvendo? Para que eu consiga me achegar a Deus, eu não posso entender qual é o processo de chegar a Deus. Para que eu me achegue a Deus, eu tenho de estar como que prestes a cair num abismo e tente pular do outro lado do abismo. Eu não sei se cairei, eu não sei se chegarei. Se eu chegar, eu não sei o que será depois de eu cruzar esse buraco, mas eu tenho de dar o salto da fé. O salto da fé é cheio de incerteza, ele é incompreensível. E exatamente por isso existe fé. Se eu compreendesse como é chegar a Deus, não existiria fé. E qual é o principal exemplo bíblico em cima do qual Kierkegaard constrói a sua teologia? Exemplo de Abraão ao sacrificar Isaac. Este é o personagem principal dessa teologia existencialista. Kierkegaard dirá, o salto da fé de Abraão foi quando Deus pede para sacrificar seu filho. Abraão vivia no estágio ético e, portanto, diante da necessidade de sacrificar seu filho, ele pensa nas consequências. Puxa, o que vai ser de mim? Será que eu não vou manifestar afeição natural com meu filho? Eu vou ser reprovado pela minha família porque a minha família sabe que é errado a fazer sacrifício de criança. O que vai ser de mim? Como Deus vai me prover uma descendência? Angústia por não saber o que seria depois? Irracionalidade, falta de segurança, subjetividade, falta de objetividade. Essa é a interpretação que Kierkegaard faz de Abraão. Agora, notem aqui, irmãos, esse ponto é importante. O conceito de fé existencialista é justamente construído sobre o que é incerto, o que é incompreensível, o que é subjetivo, o que é irracional, o que eu não consigo entender, o que eu não consigo explicar, o que eu não sei exatamente como é. Porque se eu soubesse como seria, não existiria fé. Se eu tivesse certeza que Deus faria de forma diferente, não seria fé. Este é o conceito, o pilar do existencialismo. E este pilar do salto da fé
vai conduzir ao que os teólogos chamam de teologia da crise. Não existe existencialismo sem crise, porque a crise é necessária para a fé. Se não houver crise, é impossível exercer fé na visão da teologia existencialista. Veja o que Kierkegaard escreve em seu livro. O caráter paradoxal da verdade é sua incerteza objetiva. Sem risco não há fé. E quanto maior o risco, maior é a fé. Quanto mais segurança objetiva, menos interioridade. E quanto menos segurança objetiva, mais profunda e possível a interioridade. Então veja que para Kierkegaard e para a teologia existencialista, o homem perfeito é aquele que nada sabe. O homem perfeito é aquele cheio de incertezas. O homem perfeito e ideal é aquele que é controlado pela sua subjetividade, pela sua intimidade, pelos seus sentimentos. Ele não tem segurança sobre nada. Ele só sabe que nada sabe. E é por isso que ele exerce fé. Porque ele não sabe. Porque ele é incerto. Por isso é uma teologia da crise. Porque se a vida estivesse estável, porque se as promessas de Deus fossem absolutamente certas, se a vida cristã fosse retilínea, não existia fé, porque a fé só pode existir na crise. Agora vamos pensar. Quais são os efeitos práticos disso na vida de um cristão? Sabe, existe uma moça que fez sua autobiografia e ela escrevendo de si mesma num livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 1, ela fala o impacto de uma teologia muito semelhante a essa na sua vida. O nome dessa moça era Ellen Harmon. E veja o que ela escreveu sobre si mesma. Fervorosamente busquei o perdão de meus pecados e esforcei-me para entregar-me inteiramente ao Senhor. Meu espírito, porém, debatia-se muitas vezes em grande angústia, pois eu não experimentava o êxtase espiritual que considerava deveria ser prova de minha aceitação da parte de Deus, e não ousava crer que, sem isso, estivesse convertida. Então veja, a própria experiência de Ellen Harmon é dizer que primeiro precisava haver uma exaltação de sentidos, algo que se experimentasse de maneira sensitiva, para depois crer que estivesse convertida. E olha o comentário dela, quanto necessitava eu de instrução no tocante à simplicidade da fé. Páginas seguintes é dito, ela narrando a própria experiência dela como criança. Ouvi muito a respeito da santificação entre os metodistas, vi muitas pessoas perderem sua força física sob a influência de forte agitação mental e ouvi falar que isso era positiva evidência de santificação, mas não pude compreender o que era necessário para ser plenamente consagrada a Deus. Meus amigos cristãos diziam-me, creia em Jesus agora, creia que Ele aceita agora. Tentei fazer isso como me disseram, mas descobri ser impossível acreditar que eu recebera a bênção, a qual eu julgava deveria eletrizar todo o meu ser. Veja então que na experiência daquela criança, a religião verdadeira consistia em eletrizar o ser, em sentir fortes emoções. Daí sim, se isso acontecesse, ela estaria convertida. Admirei-me de minha própria dureza de coração ao ser incapaz de experimentar a exaltação de espírito que outros haviam manifestado. Parecia-me que eu era diferente deles e para sempre impedida de fruir a perfeita alegria da santidade de coração. Portanto, temos o positivo testemunho desses dois textos de que o primeiro efeito que o existencialismo causa é a frustração espiritual naqueles que não conseguem se entregar às suas próprias emoções. Mas existe um segundo ponto, e dele nós já até falamos na introdução. O existencialismo conduz à rejeição da verdade objetiva. O que é dito por verdade objetiva? Verdade objetiva ou absoluta é aquela que vale para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os locais. Agora, por que o existencialismo ele contradiz o conceito de verdade objetiva ou absoluta? Lembram-se qual é a frase que resume o existencialismo? A existência
precede a essência. E os existencialistas fazem um raciocínio lógico, teórico, que embora seja muito simples, é muito poderoso. Olha o que eles dizem. A existência não é predeterminada, mas ainda assim é verdadeira. Ora, se algo pode ser verdadeiro sem ser predeterminado, é porque a própria verdade é indeterminada. E se a própria verdade é indeterminada, cada qual pode construir a sua verdade. Dessa forma, no plano religioso, a lei de Deus deixa de ser preceitos eternos para serem exigências válidas apenas para a personagem que experimentou aquela experiência de relacionar com Deus no momento em que ele falou a regra. Cada adorador faz as regras para si, pois cada um vive uma realidade diferente. A verdade de Deus é construída em cada encontro, em cada experiência, em cada exaltação ou êxtase que Deus me dá. Porém, os problemas do existencialismo não param por aí. O principal, eu diria, é o que vem a seguir: hermenêutica subjetiva. No existencialismo, só há fé se houver o salto da fé. A relação com Deus é marcada pela subjetividade, ou seja, pelos sentimentos e angústias existenciais que o crente sente ao encontrar-se com Deus. Ele deve ir a Deus com o coração aberto, falando de sua angústia, deixando os sentimentos prevalecer, e quando ele faz isso, ocorre o encontro com Deus, outra expressão técnica dessa filosofia. Ora, se eu me relaciono com Deus com base em encontros intimistas, subjetivos, emocionais, a própria Bíblia deixa de ser a mesma regra para todos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o conjunto de experiências narradas das pessoas que tiveram seu encontro com Deus. Assim, o texto bíblico deixa de ser interpretado de forma objetiva e unilateral para que cada adorador construa sua própria interpretação. A Bíblia perde a sua função de norma de fé e prática e a Bíblia se torna apenas uma ponte. Como assim uma ponte? Ela liga aqueles que já tiveram uma experiência com Deus àqueles que querem ter uma experiência com Deus, o leitor. O leitor então lê sobre experiências que as pessoas já tiveram com Deus e assim ele se sente motivado a ter a sua própria experiência subjetiva e intimista com Deus. É por isso que autores como Kierkegaard e Schleiermacher consideram que a Bíblia torna-se a palavra de Deus com a experiência do cristão, mas a Bíblia em si, de forma isolada, não é a palavra de Deus sem a experiência. Por fim, irmãos, caminhamos para um outro prejuízo que o existencialismo traz à fé religiosa. Perda de identidade profética. Isso é bem fácil de entender, porque qual é o papel do adventismo? O papel do adventismo é pregar as mensagens angélicas do Apocalipse. Ou como vimos nas outras mensagens, o papel do adventismo é viver de tal forma a demonstrar para todo o universo que o caráter de Deus é vindicado. Agora, nessa perspectiva, a religião tem que ser uma coisa muito objetiva, muito exterior, tem de ser um pregar aos outros, tem de ser um viver de acordo com as regras que Deus deu. Mas isso se encaixa na perspectiva existencialista de forma alguma. Porque o que o existencialismo vai dizer? A proposta é viver o cristianismo de forma individual, de forma sensitiva. Religioso de verdade é aquele que vive uma vida claudicante, uma vida de temor, uma vida de angústia, uma vida de constantes crises, uma vida de abertura intimista para com Deus. Porque se ele não experimentar crise, se ele não experimentar temor, se ele não experimentar angústia existencial, não existe fé. E se não existe fé, ele não é crente em Deus. A vida do
crente existencialista tem que ser marcada por angústia, tem que ser marcada por uma incerteza, tem que ser marcada, tem que ser caracterizada como um pêndulo que vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, e nunca tem uma posição certa. Mas o adventismo não é compatível com isso, porque o adventismo é muito claro. Vamos pregar a mensagem ao mundo, vamos viver da forma como Deus pediu, para que Jesus volte e o caráter de Deus seja vindicado. São coisas contraditórias e incompatíveis. E aqui, irmãos, nós findamos a nossa exposição teórica sobre o assunto, e pode ser que alguém se pergunte, puxa, essa coisa é tão ruim, você acha mesmo que isso tem sido assimilado na prática cristã moderna? Você acha mesmo que a maior parte das pessoas sequer consegue compreender todos esses raciocínios filosóficos completos que Kierkegaard e outros teólogos existencialistas fazem? A resposta é não. Realmente não acho que a maioria das pessoas consegue compreender isso. Realmente não acho que a maioria das pessoas pegou um livro de Kierkegaard, estudou e disse, a partir de hoje seria um cristão existencialista. Absolutamente não. A pergunta então é, de que maneira o existencialismo entrou na nossa prática religiosa então? E a resposta, irmãos, sem titubear, é por meio da música. O existencialismo entrou em nosso arraial por meio da música. Se você for analisar as letras contemporâneas, você verá que, frequentemente, se não quase que unicamente, estas características estão presentes. ênfase na subjetividade, dor, sensações e crise do adorador. As músicas contemporâneas são marcadas pela teologia da crise. Todas as músicas têm o seu pilar na crise, no adorador que sofre, no adorador que passa angústias, incertezas, que vê a religião como algo irracional, que não está muito bem decidido, que é claudicante, que é como o pêndulo de um relógio. E o encontro com Deus acontece após uma dessas crises. Dessa forma, a religião é vista como algo pertencente ao domínio daquilo que é irracional e inexplicável. E por fim, os relatos bíblicos são esvaziados de sua carga doutrinária para que a ênfase do adorador seja repetir a experiência emocional da personagem bíblica, deixando a doutrina da história de lado. Vamos ver alguns exemplos práticos disso. A música Mensageiro, CD Jovem de 2016, foi a música pioneira e ícone em introduzir esta forma de filosofia em nosso meio. A letra diz: tem dias que, nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. A ênfase na subjetividade, na dor, na irracionalidade do adorador. Ele está meio perdido, ele não sabe muito bem como agir, ele está desanimado, ele passa por uma crise espiritual. Mas num momento como quando ele está quase à beira do abismo, ele consegue um vigor, ele sente alguma coisa, consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar. O adorador vivencia a situação da crise, o salto da fé, quando ele está no momento limítrofe, ele se decide pelo lado de Jesus. E então, perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vêm soprar. Sem hesitar, irei sair, do meu Jesus vou falar. É o encontro emocional com Deus, é o encontro inexplicável, é o encontro irracional, é a experiência sensitiva da crise que dá força ao crente para cumprir a sua mensagem. Vamos ver um outro exemplo. Música O Galileu. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Note que
a música começa não falando da história bíblica, mas sobre a experiência da personagem com aquela história bíblica. O texto, a letra não é sobre o que a Bíblia diz, a letra é: vejam a experiência que eu tive acerca dessa história. Forte presença de elementos sensibilizadores e emocionais, imunda, falta de compaixão, intocável, solidão. E continua: às vezes eu olho para dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. Veja que o cantar da música é uma imersão na subjetividade do crente. Ele fala das suas sensações, fala das suas tristezas. E ele se identifica com a personagem bíblica por meio de uma interpretação espiritualizada. A doença física é equiparada à doença espiritual. Mas você dirá, nesse momento, existe algum problema em fazer uma interpretação metafórica? Não, irmãos, não existe. Ellen White mesmo faz interpretações metafóricas dessa história, da história do leproso. Ele diz, da mesma forma que Jesus curou o leproso, ele pode nos curar da lepra do pecado. A diferença é uma questão de ênfase. Aqui a ênfase está na identificação com a personagem para que a experiência sensorial, os sentimentos, as emoções que a personagem viveu sejam experimentadas pelo adorador moderno que vive a 2000 anos de distância. Isso nós veremos na próxima imagem. Veja, às vezes acho que a vida não tem mais razão. Novamente, o crente, ele manifesta o efeito pêndulo na sua vida. Está de um lado para o outro. A fé está por um fio. Ora ele está empolgado, ora a vida não tem mais razão. Ora Jesus é a solução para todos os problemas, ora ele se sente tão longe de Jesus. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Note esse trecho: o meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. A ênfase está em imitar a mesma experiência sensorial, a mesma emoção, os mesmos sentidos que a personagem bíblica vivenciou há 2000 anos. E note que em todos os slides aparece uma referência a algo que é sem razão, algo que não se consegue compreender a razão, não se consegue entender o porquê. Irmãos, isso não é por acaso, isso não é mera poesia do eu lírico. A falta de razão, a incompreensibilidade é um traço marcante da teologia existencialista. Vamos para um exemplo mais atual. Tenho Paz, CD Jovem 2016. E a música começa: não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar, e quando está escuro eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não, às vezes eu espero, às vezes eu me canso. O efeito pêndulo fica muito claro. Às vezes com Jesus está tudo certo, mas eu sempre experimento a crise. Quando vem a crise, eu consigo ter um encontro com Jesus. A minha vida está escura, eu me sinto cansado. Teologia da crise. ênfase absoluta na subjetividade, nas emoções e frustrações do adorador. Porém, inexplicavelmente, em Cristo eu tenho paz. Em Cristo eu tenho paz, eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor eu tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. A paz com Deus é conseguida após um momento de crise e incerteza, que é o efeito pêndulo que vimos no slide anterior. A minha vida nem sempre tem flor, nem sempre tem sol, está escuro, como eu vou sair dessa situação? Mas de repente eu tenho paz, e pode ser que de repente a minha paz desapareça. Efeito pêndulo. E novamente nós vemos o apelo ao irracional. Não posso entender. O crente existencialista, ele nunca é capaz de entender, ele nunca sabe o que esperar, ele sempre vive numa incerteza. Agora, irmãos, vamos fazer uma comparação com o hino que cantamos
antes de começar esta mensagem, abra seu inário novamente, hino 217. Vamos ver se existe efeito pêndulo nesta música. Ando sempre alegre. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. O eu lírico tem momentos da vida muito bem demarcados. No passado eu estava em trevas, a minha vida era escuridão. Jesus me libertou, agora eu vivo sempre alegre. Segunda estrofe. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. A experiência do crente aqui é retilínea. Não existe pêndulo, existe uma diferença entre eu vivia nas trevas, Jesus me resgatou, agora eu ando sempre alegre, Ele me dá vigor e assim eu vou avançando na vida. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, viu pecador. O crente que canta isso, ele tem certeza, o futuro da minha vida é uma certeza, é no céu, é mansão celestial, eu estou certo disso e por isso eu vou vivendo minha vida aqui. Consegue perceber que o efeito pêndulo não se verifica nessas músicas da religião tradicional? O eu lírico ele tem certeza, ele tem confiança, a sua intimidade experimenta uma estabilidade a partir do momento que ele encontra Cristo. Há poucos dias atrás tivemos o aniversário da Reforma Protestante. Vamos ver o hino então Castelo Forte, hino de 1529. Na segunda estrofe o hino diz assim: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Veja o contraste que existe. O adorador aqui está cantando sobre algo que é externo a ele. Ele não está abrindo seu coração numa experiência emocional, numa experiência intimista. Ele está fazendo a apresentação do Evangelho tal qual é feita na Bíblia. Ele está dizendo, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. É a mesma apresentação que Paulo faz do Evangelho. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Certeza da atuação de Deus contra o poder dos demônios. Linguagem bíblica, remetendo ao livro de Salmos, em que Deus é apresentado como uma rocha firme, como um escudo. E diz a outra estrofe, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. O conteúdo da música é claramente doutrinário, remete aos conceitos de expiação, de divindade de Cristo. E o mais importante que eu quero trazer aqui, irmãos, ênfase nas realidades eternas e exteriores ao crente, porque a música fala da vitória de Cristo no grande conflito. Essas músicas não são sobre como eu me sinto, sobre como eu tenho crise na minha vida, sobre como eu sinto angústia, sobre como minha vida é dúbia, como eu balanço de um lado para o outro. Não, essas músicas são sobre como Deus é poderoso, como Deus salva o pecador, como as mansões celestiais são belas, como Deus vai me dar livramento. São realidades exteriores ao crente e também objetivas. Eu não preciso estar profundamente sentimental para entender o que significa que Cristo é Senhor dos altos céus e triunfa na batalha. Isso é objetivo, isso é exterior a mim. Vamos ver outra música. Música de cerca de 300 anos depois de Castelo Forte, Lar Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Veja que, ao contrário da incerteza, ao contrário da irracionalidade, da irrazoabilidade do eu lírico nas músicas anteriores, aqui o adorador tem certeza de um futuro definido segundo as promessas bíblicas. Tem um céu, tem uma terra preparada, eu vou para lá morar. Jesus preparou para mim. ênfase, novamente vou frisar esse ponto, ênfase nas realidades eternas e exteriores ao crente, nova terra, algo que é externo. Linguagem bíblica, remetendo ao texto de João 14, Jesus foi ao céu preparar moradas.
Irmãos, diante de tudo isso que vimos, fica a pergunta para nós. Que tipo de culto Deus espera de seu povo? Um culto baseado na intimidade, um culto baseado no encontro emocional, em algo que não se pode entender, em algo que é inexplicável, em algo que eu tenho de experimentar com os meus sentidos para ter sentido? Ou algo que é centrado na certeza, na linguagem bíblica, nas realidades eternas? Vamos ver como a Bíblia responde essa questão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. Romanos capítulo 12. Nesta passagem encontramos o tipo de culto que Deus espera de nós. É dito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, Deus espera de nós um culto racional, e não um culto baseado em elementos que eu não posso entender, elementos que são extremamente emocionais, extremamente intimistas. Deus espera de nós, veja no verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Deus quer que a sua vontade na nossa vida seja uma realidade concreta, e não que sejamos crentes que sejam balançados de um lado para o outro, sofrendo o efeito pêndulo. Ora estamos tão tristes e sentimentais que não temos força para orar a Deus. Ora, depois dessa crise, nós saímos com um impulso, uma exaltação muito forte, mas depois, novamente, nossa vida é conduzida à tristeza, às angústias existenciais, e depois nós partimos para um encontro sensacional. Não! O texto fala que a nossa mente deve ser transformada, o culto racional transforma a mente, e quando a mente é transformada, veja o final do verso 2, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Para terminar, eu gostaria de ler 2 textos inspirados também acerca deste assunto, para aumentar ainda a nossa compreensão. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 127. Satanás leva o povo a pensar que, por terem sentido um êxtase de sentimento, estão convertidos. Sua vida, porém, não experimenta mudança. Seus atos são os mesmos de antes. Sua vida não mostra bons frutos. Eles oram frequente e longamente e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal ou qual ocasião. Mas não vivem nova vida, estão enganados. Sua vivência não vai além dos sentimentos. Constroem sobre areia e, ao virem ventos adversos, sua casa é arrebatada. Irmãos, sobre qual base estamos construindo nossa religião? Será que nós achamos que é normal viver crises constantes na nossa vida? Será que estamos condicionando nossa experiência religiosa a expor angústia, desespero, irracionalidade perante Deus, e por sentir sentimentos tão fortes e nos entregarmos ao absoluto numa experiência intimista, acreditamos que isto é religião de verdade? O texto inspirado nos diz: construir sobre sentimentos é construir sobre areia, e ao virem ventos adversos, a casa é arrebatada. Próximo texto. Mesmo livro, página 126. Os sentimentos são muitas vezes enganadores. As emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitos a circunstâncias externas. Irmãos, esta é a própria descrição do culto existencialista. Um culto que é tocado pelas próprias sensações do adorador. Ora, ele está muito triste, abatido, sem vigor. Ora, ele experimenta êxtase espiritual. Nossa vida não pode ser pautada pelo intimismo, pelo subjetivismo, pelas circunstâncias
externas. O cristão vive vida retilínea, vive vida homogênea. Ele encontrou a Cristo, Cristo tirou a escuridão e perdoou os seus pecados. A partir de agora ele anda sempre alegre. E nesse momento eu me lembro de uma música da Zilda de Azevedo, que expressa muito bem esse conceito. Ela dizia, eu vivi abandonado num terrível lodaçal. Cristo achou-me no pecado, conduziu-me ao seu curral. Ó que bom lugar, ó que bom lugar. Protegido em seu amor, não terei temor. Essa é a experiência do cristão, vida retilínea. Vida que Jesus muda antes e depois de forma muito contrastante. Agora, eu queria chamar vocês para refletirem nesse texto e com ele nós terminaremos. Lemos que as emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitas a circunstâncias externas. Muitos são enganados por confiarem em impressões sensacionais. Irmãos, se nós não podemos confiar nas nossas impressões, se para avaliar nossa religião o critério não é como eu tenho me sentido num encontro intimista com o absoluto, a pergunta mais importante para nós que vem então, como avaliar minha experiência religiosa? E o texto inspirado responde a pergunta. O teste é, que estáis vós fazendo por Cristo? Que sacrifícios estáis fazendo? Que vitórias estáis alcançando? Um espírito egoísta vencido, resistida a uma tentação de negligenciar o dever, paixões subjugadas e obediência voluntária e alegre prestada à vontade de Deus são muito maiores evidências de que sois filhos de Deus do que piedade espasmódica e religião emocional. Caros irmãos, a experiência real com Deus não é baseada numa experiência eletrizante, em que eu que estava triste, agora estou pulando. A experiência com Cristo não é baseado em experimentar sentimentos intensos. A experiência com Cristo se baseia nesse teste. Que estáis vós fazendo por Cristo? Que sacrifícios estáis fazendo? Que vitórias estáis alcançando? Um espírito egoísta vencido, resistida a uma tentação de negligenciar o dever, paixões subjugadas, obediência voluntária e alegre prestada à vontade de Deus, são muito maiores evidências de que sois filhos de Deus do que piedade espasmódica e religião emocional. Nós terminaremos agora cantando o hino de número 224. Satisfeito estou com Cristo. E neste hino existe uma pergunta que é muito similar às perguntas que foram feitas nessa reflexão aqui. A pergunta do hino é a seguinte: satisfeito estou com Cristo. Será que Ele está satisfeito comigo também? Vamos cantar e meditar nessa melodia. E para encerrar, gostaria de deixar um último pensamento para os irmãos. Continue estudando. Faço minha as palavras que Agostinho costumava escrever ao final dos seus panfletos. Ele dizia: todo aquele que ler estas explanações, quando tiver certeza do que eu afirmo, caminhe lado a lado comigo. Quando duvidar como eu, investigue comigo. Quando reconhecer que foi seu erro, venha ter comigo. Se o erro for meu, chame minha atenção. Assim, haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade em direção àquele de quem está dito: buscai sempre a sua face. Deus nos abençoe.